Eu quero ler o texto, já vista que eu estou falando para uma geração atual, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Palavras expressas dos lábios de Jesus, quando Mateus registra este acontecimento. O texto está escrito: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dai-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz ele: ide vós também para a minha vinha, e dai-vos-eis o que for justo. Amém. Aqueles que puderem, tornem os vossos assentos, se assim for possível. Enquanto tomo este texto para transmitir uma palavra motivadora, estimuladora, e para isso eu quero falar-lhes sobre adoradores da última hora. Os desafios que nos afrontam e nos confrontam nestes últimos tempos. Quando nós observamos o texto e o seu contexto, a Bíblia nos mostra que depois de uma recusa, de uma proposta recusada por um jovem denominado de jovem rico, então houve questionamentos dos discípulos para com Jesus. Então Jesus conforta os discípulos acerca desta chamada. Então é quando Jesus registra Mateus, ele expressa alguns pormenores. Pormenores estes que os seus ouvintes sabiam do que eles estavam falando. Se nós observarmos, a economia, na sua maior parte da época, girava-se em torno da pecuária e da agricultura. Então, o que Jesus está mencionando, ele está tomando os 5 períodos de um dia, em um contexto de um calendário normal, para explicitar os desafios e a história que nos trouxe aqui. Se nós observarmos, vejam que ele menciona 5 horários, e nós sabemos que no contexto da época, o dia judaico era contado de 6 da manhã às 6 da tarde. Portanto, Jesus apresenta a princípio o horário da madrugada. Ele mostra aos seus discípulos que aqueles que deixaram pai, mãe, filho, mulher, esposo por amor a ele, nunca seriam decepcionados acerca das recompensas, porque um dos apóstolos perguntou ao Senhor: nós que deixamos tudo para te seguirmos, o que ganharemos? Então ele disse: nesta vida 100 vezes tanto, e ainda extra a vida eterna. Então ele entra no contexto da história da igreja, na história da queda do homem e de adoradores que, quando achavam-se que não tinha mais jeito, eles permaneceram adorando através das gerações e através das dificuldades. Se nós observarmos o primeiro horário, se nós observarmos os primeiros desafios, nós vamos deparar-se com o horário da madrugada. Vejam, aqui eu estou e com certeza aqui também é movido grande parte da economia por questão rurícola, aonde a cana-de-açúcar dá-se para notar, além das indústrias, ela também tem um peso na economia. Haja vista que a empregabilidade é bem maior. Quando nós observamos o contexto da madrugada, eu faço questão de mencionar, ele exige mais coragem, é mais desafiador, porque é
abrir caminhos. Eu, a partir dos 12 anos de idade, eu comecei a cortar cana. Porém, o meu pai saía de 4 horas da manhã, ainda escuro, para abrir, chamava-se eito, porque eu não ia na madrugada, porque o risco era maior. Então, minha mãe preparava o café para que eu levasse, e eu saía de 6 da manhã. Se nós observarmos o horário da madrugada, é o horário que existe mais dificuldade, é mais desbravador. Então é o que Cristo começa a mostrar, segundo um contexto teológico, acerca da história da igreja, e mencionando o peso de adoração e de comprometimento que está sobre esta geração. Se nós observarmos, desde a queda do homem, foi frustrante. A Bíblia diz que quando o homem pecou, a perspectiva era desfavorável, pois o homem, ele não tinha capacidade de retornar-se a Deus. Quando nós observamos, ao passar do tempo, o homem expulso da presença de Deus, destituído da presença de Deus, sem perspectiva de adoração. O entanto, é que quando o escritor aos Hebreus, ele faz menção do Velho Testamento, capítulo 11, ele estimula a sua geração, tomando exemplo do Antigo Testamento. Se nós observarmos o livro dos Hebreus, a partir do capítulo 11, ele está mencionando de homens e mulheres que por meio da fé adoraram a este Deus. Veja que no meio do caos, que tinha tudo para não adorar, ele menciona e faz uma relação. Ele diz que por meio desta fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Ele continua dizendo que por esta mesma fé, desde o horário remoto, alguém sempre estava adorando a Deus e andando com Deus. Ele diz que por esta mesma fé, Enoque também andou com Deus e foi transladado, porque Deus os transladou. Quando ele faz menção do Antigo Testamento, ele diz que Abraão, ele ouvindo, recebendo a proposta e a promessa e a chamada, mesmo sem saber para onde ia, ele acreditou e foi por meio da fé. Então ele diz que a própria Sara também acreditou na esperança de que Deus iria lhe dar um filho. Porém, ele diz que todos estes morreram sem ver a promessa, mas não desistiram, porque tinha esperança desta promessa maior, vivendo na terra, sabendo que era peregrino e tinha uma terra celestial a esperar. Quando ele continua o texto, ele diz que por esta mesma fé, Isaac abençoou os seus 2 filhos, Jacó e Esaú, acerca das coisas futuras. Quando ele faz menção, ele diz que Jacó, já sendo velho, já encostado no seu bordão, ele abençoou os 2 filhos de José acerca das coisas futuras. Ele, pai de Jacó, ele chega em Moisés e ele mostra que Moisés já era grande. O texto diz, Moisés já grande, com livre-arbítrio, com poder de decisão, ele recusou, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, a maior autoridade politicamente e economicamente da época, mas não quis. Ele antes preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que gozar de um pouco do pecado. Ele recusou, ele preferiu o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele, escritor os Hebreus, continua dizendo que por esta mesma fé, homens desbravaram o horário da madrugada em um contexto de decisão e de escolha. A escolha era de livre-arbítrio. Ele continua dizendo que depois de Moisés, ele diz que agora Raabe, a prostituta, não pereceu com o Jericó, mas porque escondeu os espias, Deus a conservou por meio da fé. Ele diz que falta-me tempo para falar de Baraque, de Gideão, de Jefté, de Sansão, de Samuel e de Davi. Ele diz que homens que desbravaram o horário da madrugada sem ter uma perspectiva favorável no contexto normal, mas a esperança da fé fazia eles adorarem a Deus. Veja que o contexto é tão tremendo que ele continua dizendo que estes homens, eles não tinham a facilidade que tem a nossa geração. Eram homens que ele diz que
na sua simplicidade, por meio da fé, adoravam a Deus independente das circunstâncias. Ele diz que estes homens, sendo simples, mas eles não abriam mão na batalha, eles enfrentavam e na batalha se esforçavam, da fraqueza tiravam força, homens que fechavam boca de leões e apagavam a força do fogo. Ele diz que por esta adoração, estes homens escapavam do fio da espada e ainda glorificava a Deus. Ele diz que por esta mesma adoração, estes homens não tinham apartamento na época dele, nem moravam em condomínio, mas mesmo assim, morando nas cavernas, nos buracos da terra, eles não paravam de adorar a Deus por meio da fé. Eles não tinham sapato luxuoso, ele não usava terno da Tommy nem da Ralph Lauren, era vestido de pele de carneiro e de ovelha. E ele diz: muitos deles foram esbufeteados, cerrados pelo meio, maltratados e folados vivos, mas não desistiam. Eram homens que adoravam, que ele diz que o mundo não era digno desses homens pisando na terra. Olha o que é que ele diz. Ele diz que estes homens, por meio da fé, esta geração da madrugada, mesmo assim, ela não desistiu de adorar, e pela fé eles alcançaram bom testemunho diante de Deus. Portanto, o texto diz que os trabalhadores da madrugada, a geração da madrugada, mesmo alcançando bom testemunho diante de Deus, ainda não entraram na promessa. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus não permitiu que eles entrassem sem a gente, sem uma geração futura, porque Deus tinha coisa maior e melhores para a nossa geração. Então os trabalhadores da madrugada, veja que o último trabalhador da madrugada se chama Malaquias, na base do Antigo Testamento, e Malaquias termina a profecia dele, anunciando que o sol ia nascer, viria dias de ajuste e de conserto. Olha o que é que ele diz no capítulo 4: o dia do Senhor virá, e ele virá terrivelmente. Ele virá como um fogo devorador. Todo que comete a soberba e a iniquidade será queimado feito palha. Ele virá como lavandeiro, ele limpará toda a imundícia e deixará tudo limpo. Mas ele diz: mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele vem trazendo salvação debaixo das suas asas. Termina o horário da madrugada. Acharam que Deus tinha desistido do ser humano, o sistema era cruel, era esse sistema. Agora entra 400 anos sem Deus falar, alguma coisa. Nesses 400 anos sem Deus se manifestar a Israel, então agora acontece coisas extraordinárias. Deus no silêncio continua trabalhando, aproveitando para o sol nascer. Então a Bíblia diz, e a história enriquece, que neste período de silêncio intestamentário de 400 anos, a coisa mudou no mundo antigo. O Império Grego Macedônio, liderado por Alexandre o Grande, ele helenizou todo o mundo antigo. Haja vista que Alexandre foi um grande conquistador, e como agora o grego, a língua principal de todo mundo. Mas agora Deus trabalha no berço cultural através de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande heleniza todo aquele mundo com a língua grega, então vem o Império Romano, o mais forte império que já existiu. O Império Romano subjuga o Império Grego Macedônio no momento do silêncio entre a madrugada e o nascer do sol. Porém, agora os romanos subjugam o Grego Macedônio e liberta das guerras, porque as guerras eram constantes, e por meio da Pax Romana a paz estabeleceu. Quando a paz reinava, quando o mundo estava calmo, agora acontece algo surpreendente. O dono da vinha sai à terceira hora, o horário de 6 às 9 da manhã. E quem é que aparece? Agora Deus resolve começar o reconhecimento. A Bíblia diz que apareceu no YouTube um certo pregador, apareceu no Facebook um certo pregador. Não, a Bíblia diz que apareceu no deserto da Judeia João Batista pregando o evangelho de arrependimento. João Batista entra dizendo: arrependei-vos e creide no evangelho, porque o machado já está posto à raiz da árvore.
aqueles que não produzirem frutos dignos de arrependimentos serão cortados e jogados no fogo. João Batista entra no anonimato, e é nesta última hora, quem crê comigo que Deus não depende de modernidade, de YouTube, de Facebook, quem crê comigo que Deus ainda levanta uma geração no meio do deserto para fazer a diferença. Então João Batista entra. Imagina, se fosse Genival Bento, eu queria começar dentro de Jerusalém, que era o centro religioso. Eu queria começar num contexto favorável da Judeia. Agora João Batista começa no deserto. Amados, a unção é quem faz a diferença. Ora, João Batista pregava no deserto, descalço, o sandália era de couro, não tinha sapato brilhoso, o terno era raquinho, era feito de pele de animal, um cinto de ouro. Ele pregava com tanta autoridade que agora ele impacta o palácio, o sistema. Então, dentro deste contexto, as pessoas eram quem saía de Jerusalém por causa de um adorador que estava pregando no deserto. A adoração a Deus faz isso, ela faz a comunidade sair da cidade para ir para o deserto. E quando as pessoas chegavam no deserto, já chegavam clamando. Aí ele gritava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E as pessoas acreditavam e eram batizadas por ele no Rio Jordão. Aí o sistema disse: vamos acabar com ele, vamos acabar, vamos tirar, porque neste meio de 400 anos os irmãos hão de convir que agora levantou-se um grupo forte dentro dos judeus, chamado de fariseus. Era o mais alto grupo intelectual de elite do povo de Deus. Foram os fariseus, formado de gente graúda, formada de personalidade do conhecimento. Criaram a lei oral, o Talmud. Eles agora defendiam a lei escrita e a lei oral. A lei oral era que os fariseus ensinavam as tradições ao povo de Israel. O que eu acho lindo é que a história diz que agora cada mestre deste tinha um talmidim. O que é um talmidim? Um discípulo. Diz a história que em todo Israel a criança começava a estudar com 6 anos de idade acerca da lei de Deus. Era a escola primária. Então durante 4 anos a criança era catequizada acerca dos 5 livros de Moisés, a Torá ou Pentateuco. Quando completava 10 anos, a criança já tinha decorada os 5 livros da lei. Agora havia uma seleção, só os inteligentes continuavam, e aqueles que não tinham perspectiva voltavam para casa para aprender uma profissão da família. Agora os inteligentes estudavam de 10 a 14, estudavam agora na forma de decorar os livros históricos, proféticos e os livros de sabedoria. Quando eles completavam 15, 14 anos, eles já tinham decorados os 5 livros da lei e estes outros que eu mencionei. Aí havia outra seleção, do 14 aos 15, era aqui que chamava os talmudins, porque agora cada líder, cada rabi dos fariseus tinha um grupo de talmidim, de discípulos, de seguidores. Havia um dito em Israel que as pessoas diziam para os talmudins, para os pequenos discípulos: vocês têm que se cobrir com a poeira dos pés dos vossos discípulos, do vosso rabi, do vosso mestre. Isso implica dizer, cada talmudim tinha que olhar o que o seu mestre fazia, dizia e o que ele se comportava, não para fazer o que eles faziam, mas para ser um deles. Então foi neste contexto que agora João Batista é preso, o ignorante, ele é preso e o rei decapita ele. Agora vem Jesus. A Bíblia diz que neste horário da 3ª hora, em uma linhagem cronológica dos acontecimentos, aí a Bíblia diz que quando Jesus soube que João estava preso, ele começa a pregar o evangelho. E olha que Jesus começa com 29 anos, ele já tinha passado por todo este treinamento e esta leitura, ou seja,
Jesus já despertou. Quando ele completou 10 anos, ele já tinha a lei decorada como judeu. Ele foi selecionado como inteligente e continuou. O que chamou a atenção, o que ele fez que nenhum fez, é que com 12 anos foi sabatinado. Então a Bíblia diz que ele já tinha toda a Bíblia decorada e ainda ensinava os doutores, os escribas, que arregalaram os olhos, que tanto vem tanta sabedoria. Quando ele completa 29 anos, ele já era mais inteligente do que os inteligentes dos inteligentes. Não é à toa, irmãos, que os fariseus respeitavam ele. Vejam que até os fariseus o chamavam de mestre. O próprio Simão chamava ele de mestre. Não era fácil chegar em Jerusalém e fazer o que ele fez, a não ser que não fosse respeitado. Ele saía lá na beira do mar e começou a juntar os seus talmidins, os seus discípulos, para aprender aos pés dele. Era honra para qualquer homem e qualquer jovem ser escolhido pelo mestre dentro de Israel. Por isso que eles deixavam emprego, deixavam a rede, largava tudo para aprender. Era honra acima de todas as honras. Mas Jesus entra combatendo, porque os talmudins dos fariseus e os próprios fariseus ensinavam, mas não cumpria. Eles colocavam carga nos talmudins que ninguém podia suportar. Os fariseus, os mestres judeus, eles estavam preocupados com o exterior e não para o exterior. Então Jesus bate de frente quando disse: vocês estão errados, vocês parecem uma sepultura, por fora é bonitinho, mas por dentro estão apodrecidos. Vocês estão botando carga no povo que não pode cumprir. Ele olha para os seus e diz: então vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que o meu fardo é manso, é leve. Então Jesus vai chamando os seus discípulos e dizendo que os fardos dos mestres fariseus eram pesados demais, mas ele vem arrebentando. Ele agora começa com os seus discípulos dentro do horário da terceira hora. Vejam o que é que ele faz. Ele impacta o sistema. O sistema era corrompido, o sistema era interesseiro, o sistema tinha conflito de interesses. Aí Jesus chega pregando e cumprindo o que ninguém tinha cumprido. O sistema dizia: tem que ir visitar o leprosário, mas eles não iam. Tem que ajudar o enfermo, mas eles viravam as costas. Veja a parábola do bom samaritano. Eram os sacerdotes, eram os mestres que passavam de longe. Só que Jesus agora, como mestre, ensinava os seus talmidins, os seus discípulos, de forma diferente. Ele chegava para ensinar. Ele não só pregava no santuário, ele chegava na beira do tanque, aonde só tinha doente, e começava a pregar, começava a falar. E quando ia terminando, olhava para o enfermo e dizia: queres ser curado hoje? O caba dizia: quero. Levanta, vai para casa, pega a tua cama, se manda daqui, seja curado. Quando ele ia para o leprosário, os leprosos passavam perto dele. Enquanto os rabínicos judaicos fugiam, Jesus parava para atender. Os leprosos chegavam dizendo: mestre, se tu queres, pode me limpar. Ele virava e dizia: eu quero, seja limpo agora. E a lepra desaparecia. Ele impactava o sistema de uma hora para outra, e isso incomodou. Aí o sistema disse: esse homem é forte, esse cabo é inteligente, está nos perturbando, vamos matá-lo para que ninguém queira segui-lo, para que não haja outros feito ele. Então vamos matá-lo de uma morte terrível, para colocar temor na nova geração. Então a Bíblia diz que Jesus se entrega por amor a nós. Jesus vai à cruz. Agora imagina o processo. O que era que os rabinos e os sacerdotes decidiram? Nós temos que condenar ele, o pior tipo de morte. Para quê? Para que não haja ninguém depois dele, para que todos desistam. Então Jesus vai ser julgado à noite, quando ele já era errado, já era contra a lei julgá-lo à noite. E se ele tinha direito à defesa, mas nem isso deram a ele. Até meia-noite não encontraram condição de condená-lo à morte de cruz. Então veio as alegações, perguntaram a ele:
você é filho de Deus? Ele disse, eu sou. Aí o sacerdote disse, blasfemou, esse é culpado. Aí na madrugada ele vai ser julgado na casa de Caifás. O sacerdote em exercício, quando ele está sendo julgado, aí o sacerdote comete uma corrupção, se torna um corruptor. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele procura pessoas, oferece muito dinheiro para acusar Jesus de pecado, mas a Bíblia diz que passaram a madrugada todinha e não encontraram ninguém que testificasse contra o Rabi da Galileia, contra o Jesus da igreja. Então raia o dia, volta para o sinédrio, e o sinédrio era composto de rabino, era escriba, era sacerdotes e sumo sacerdote. Não tem outra acusação, ratifica, sanciona, é blasfêmia. E levaram para Pilatos, esperando que Pilatos o condenasse, o pior tipo de morte que um ser humano podia sentir, com dois motivos: para humilhar e para que os outros não fossem como ele. Então levam para Pilatos. Pilatos olha a acusação e diz, isso é com vocês, Roma não tem nada a ver com isso, a blasfêmia é um assunto da fé de vocês, então ele não tem culpa. Aí foi quando colocaram a acusação de sedição, que já atendia o imperador. Eles disseram, ele está criando confusão, está ensinando o povo a blasfemar e também incitando o povo contra o imperador. Aí vem para o julgamento, mesmo com todas as acusações. Pilato diz, eu não vejo nele crime algum, mas a turma pedia, ele tem que ser crucificado. Qual era o mais principal objetivo? Para os discípulos desanimar e não querer ser igual a ele. Então condenam Jesus. É aqui que dói o meu coração, é aqui que as lágrimas caem, não tem como cair. Diz a história, a Bíblia fala em Deuteronômio, se Jesus foi condenado na ótica judaica, pela lei judaica, o Deuteronômio diz o seguinte: se ele fosse condenado, ou qualquer um em contenda, teria que ser levado e colocado aos pés do juiz, e quando chegasse ao pé do juiz, então era para dar 40 chicotadas até o sangue correr. Mas eles, com medo de passar, porque a lei dizia, não pode passar de 40 para não enfraquecer o teu irmão, eles tiravam uma e dava 39. Se Jesus foi condenado à cruz pela ótica judaica, ele levou 39 chicotadas, e a história diz que cada chicote romano tinha 12 pernas, em cada perna ossos de carneiro secos e pontiagudo. Isso implica dizer que se foram 39, você multiplica 39 vezes 12, dá mais de 400 feridas no corpo de Jesus. Só em cada chicotada era 12. E se foi condenado pela lei romana, a lei dizia, se for condenado à cruz, é 5 quarentena, ou seja, 40 vezes 5, 200 chicotadas menos uma, dava 195, ou seja, 195 chicotadas dilacerou o corpo de Jesus. É aqui que Isaías diz, ele foi moído, arrebentaram com ele, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas foi pelas suas feridas que a nova geração foi sarada, foi pelas suas feridas que a gente está aqui. Quem pode levantar a mão e dizer, eu não vou parar de adorar? Levam ele à cruz, achando que terminou o horário das terceira hora. Colocam ele na cruz. Acabou. Com este tipo de morte, ninguém vai querer ser como ele foi. Os seus talmudins, os seus discípulos vão desistir. Só que eles não sabiam, tinham medo. Que Jesus dizia a eles, vocês vão me matar, eu vou me entregar, mas no terceiro dia eu vou voltar. Crucificam Jesus, coloca num túmulo novo, põe a pedra
fechando a porta da entrada do túmulo, lacra com o selo real, e ainda com medo, vão para o governador. Diz Pilatos: lembra que aquele mentiroso pregava que no terceiro dia ia voltar? Coloca soldados 24 horas tomando conta do sepulcro. Pilatos disse: é com vocês. Pegaram escoltas de soldados experientes, expertos, tropa de elite, e colocaram na porta do sepulcro para os discípulos não virem roubar o corpo. Passa a sexta-feira, e os seus talmudins, os seus discípulos, desanimados, o sistema dizia: eles vão desistir. E eles diziam: pensávamos que era ele, que fosse redimir Israel. Chega o sábado, vou pescar. Manhã do domingo, 2 anjos em tocha de fogo descem do céu. A Bíblia diz que os soldados desmaiaram de tanta glória que viram. Deu um terremoto, a terra tremeu, a porta do sepulcro, a pedra rolou. E quem é que vem saindo de dentro? O pregador voltou, o mestre voltou. Aí Maria já ia embalsamar. Quando Maria viu aquilo, gritou: Raboni, meu mestre, Raboni, sou eu mesmo. Ele está vivo, ele já voltou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Vai para os discípulos e diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Ele sobe aos céus. É por isso que me pergunta: por que tu chora tanto, Bento? Olha o que eu vou dizer. Por que é que eu choro? Jesus vai aos céus e deixa trancado, com medo da represária, os seus talmidins. Enquanto os rabinos, os fariseus, os seus discípulos, os seus rabinos, os seus talmudins, eram os inteligentes dos inteligentes. Agora Jesus, como um rabi, quem ele deixa? Ex-pescador, ex-prostituta, ex-leproso, só quem ninguém dava nada. A cidade estava cheia de 50 dias depois. Quem é que está lá dentro? Olhe com todo respeito, estude. Mas olha o que o poder da adoração faz. A Bíblia diz, se você ler Atos capítulo 2, excelência, só em Jerusalém tinha cerca de 17 idiomas diferentes, de nações diferentes. E lá no cenáculo, a Bíblia chama de idouto, iletrado, não totalmente analfabeto. Por quê? Porque eles começavam a decorar a lei logo cedo, mas iletrados. Quando, de repente, eles tremendo lá dentro, aí desce lá de cima, a Bíblia diz que o dono da vinha saiu de novo procurar trabalhadores. Das 9 às 3 horas da tarde. Aí vem contratar. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo entra. Aí aquele grupo de semi-analfabeto começa a falar línguas dos países que estavam lá dentro. A adoração faz isso. Aí perturbou a cidade, que Lucas era um epígrafo de primeira. Ele era formado, era um acadêmico de primeira. Aí Lucas é capaz de escrever e dizer que o que assustou a multidão
está escrito, é que eles disseram, olha, não só tem gente iletrada ali dentro? Seguidores do Rabi da Galileia? E como a gente está ouvindo ele falarem na nossa própria língua? Que negócio é esse? Aí correram para lá. Quando chegaram na porta, o Espírito Santo derramou uma língua repartida como de fogo. Aí o negócio pegou lá dentro. Aí disseram, tão bêbado. Não é milagre não, tão bêbado. Agora Pedro cheio de autoridade, sem anel no dedo, sem diploma pregado na parede, sem WhatsApp, sem Facebook, mas marca no joelho e calo na testa. Ele vai para frente do cenáculo e ele não prega conversa mole. Um dos perigos da nossa geração é que a gente está ouvindo muita psicologia e muita psiquiatria nos nossos púlpitos. A gente está ouvindo muita conversa de autoestima, porque Genival Bento não quer mais pregar a verdade da cruz, porque a verdade da cruz não dá ibope e nem enche agenda. Mas a mensagem da cruz ainda batiza, ainda salva, ainda cura. É ela que faz a diferença. O irmão Pedro chega naquela multidão, cheia de doutor, sacerdote, rabinos, e ele grita, ei, não tem ninguém bêbado não, é 9 horas agora. Isso é o poder que Deus prometeu, por meio de Joel. E vocês sabem, vocês sabem quem era Jesus. Um varão aprovado por Deus, que por meio dele Deus fez milagres, maravilhas e prodígios. E vocês mataram ele, por mão de pessoas injustas. Mas eu tenho uma novidade para dizer a vocês. Eles queriam matar Jesus, pensando que Jesus não ia sacudir os seus discípulos. Matando Jesus acabava. E agora Pedro diz, escutem, a morte não pôde segurar ele. O Deus Pai quebrou as cordas da morte, e a pedra do sepulcro foi aberta, e Jesus voltou a viver. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Quase 3.000 pessoas, doutor, rabino, tiveram que botar a cara no chão e gritar. O analfabeto lá em cima e o doutor lá embaixo. Varão, o que é que a gente faz para ser crente? Aceita Jesus e sejam batizados, que vocês também serão batizados com o Espírito Santo. A segunda pregação é linda. Não precisou palavras. Há um contexto que diz que nós determinamos ser por aquilo que a gente faz. Agostinho, o grande teólogo, chamou os seus discípulos, seminaristas, e disse, amanhã a gente vai fazer uma grande pregação. E eles se prepararam a noite toda. No outro dia foram prontos para pregar. Entraram na cidade e saíram em silêncio. Aí disseram, mestre, por que a gente não pregou? Hoje vocês fizeram a maior pregação que vocês podem fazer na vida, o testemunho de vocês. Hoje a gente está indo muito na onda de YouTube. Eu sou de uma geração que só se convidava quando eu conhecia, eu procurava conhecer. Meio braço. Agora cheios de Deus. Já vem 2 iletrados, ainda fedendo peixe. A lei judaica era cruel. Quem nascesse com defeito físico não tinha chance. A Bíblia diz que tinha um homem que mais de 40 anos, ou aproximadamente isso, todos os dias traziam ele para pedir esmola na porta do templo, onde tinha muito fluxo de pessoas, para mendigar, viver da mendicância. Excelências, estavam ele sentado todos os dias, e Jesus viu ele lá, mas não fez nada. Deixou para mostrar aos seus discípulos o que eles eram capazes de fazer. Aí lá vem Pedro e João.
Aquele mendigo, aquele coxo, todo dia via o povo passar, olhava lá para dentro, só ouvia o barulho de adoração, mas não podia adorar, que a lei não deixava. Aí lá vem o irmão Pedro e o irmão João. Quando ele chega perto, o coxo fala: normal, prática, dai-me uma esmola. Pedro dá uma paradinha e diz: o que eu tenho, não tenho prata nem ouro, estamos liso. Essa prata e ouro era moeda, não tomo não, nem cachê teve. Mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. O homem se assustou: em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o coxo deu um pulo, esqueceu a bacia, esqueceu as moedas, olhou para o santuário e começou a adorar. A Bíblia diz que ele fez carreira, adorando, cantando e dizendo: agora eu vou entrar, agora eu entro, agora eu entro, agora eu entro. E adorou ao Senhor. Quem sustentava aqueles irmãos? Eles pregavam com a vida, adoravam, independente das circunstâncias. Quem se convertia não queria mais voltar para casa, esperando Jesus voltar. A história diz, excelência, que o arrebatamento era tão vivido que os irmãos adoravam dia e noite. Diz a história que havia um edito por parte de César, que todos os residentes da sua jurisdição tinha que reverenciá-lo. E era todo dia. Me ajuda aqui, Samuel, só para vocês terem uma ideia. Me ajuda aqui, Oséias. A história diz que independente de qualquer coisa, quando alguém na jurisdição de César encontrava o outro, tinha que reverenciar César no grego, que era o que predominava, dizendo Sekirion, que no grego quer dizer César é o Senhor. O outro dizia Sekirion, César é o Senhor, e passavam pelo outro. Agora o fogo caindo, a Bíblia diz que os crentes não precisavam andar atrás de milagres, porque eram os milagres que andavam atrás do crente, seguindo. E quem segue vem atrás. Os milagres seguiam aqueles que acreditavam. Fica aí. Agora o fogo caindo, Jesus salvando todo dia e batizando com o Espírito Santo. E a esperança do arrebatamento era real. Aí quando um crente encontrava o outro, não aguentava, já vinha pipocando, esquecia de César, esquecia da reverência a César, e já esperava Jesus, apertava a mão e gritava: Maranata, meu irmão. O outro dizia: Maranata, ele vem, ele vem, ele vem. Ninguém sustentava. Obrigado, Zé. Ninguém sustentava. Esses trabalhadores, adoradores do meio-dia, quando o sol é mais quente. Eu vou dizer o que vocês já ouviram. Eu estou pregando para uma nova geração. Esses irmãos adoravam tanto. Eles adoravam na terra, na água e no fogo. Eu fui pregar num congresso missionário na Suíça. E depois um pastor da Itália veio me pegar para pregar na cidade de Turim. E aquele culto foi tão maravilhoso que no outro dia ele disse: eu vou fazer você voltar para o Brasil mais crente do que o que chegou. E começou a andar comigo aonde essa igreja fez história. Eu chorava. Ele dizia: Geno, ninguém parava os irmãos. Era barulho de glória ensurdecedor. A adoração era primazia. O arrebatamento era o foco principal. Os irmãos eram presos para desistirem. Os irmãos eram torturados para desistirem. Mas não desistiam. Não desistiam. Ele disse: Bento, o imperador com tanto ódio, porque agora os cristãos já não adoravam mais o imperador. O rei dos judeus agora era Jesus. Aí ele disse: eu vou acabar com essa raça. Esse monte de adoradores vão sumir. E investiu o que pôde para acabar com a igreja. Tirar a adoração da igreja. Fez um tacho bem grande, encheu de azeite inflamável,
reuniu adeptos para provar que Jesus morreu. A igreja ia desistir. Chegou no dia, lotou aquela arena. As pessoas ovacionavam o imperador pelo feito eminente. E ele mandou prender os irmãos. Os adoradores acorrentados um no outro, de dois em dois. Quando os adoradores adoravam com as correntes, o imperador deu ordem: jogue fogo no tacho. O fogo foi aceso e o azeite fervia. Ele olha para os soldados e diz: pegue de dois em dois e jogue dentro. Se eles não desistirem, jogue de dois em dois. Os soldados entravam. Quando os soldados entravam no corredor, espraguejando os adoradores de Cristo, ameaçando-os, chutando-os, vocês vão desistir. E os adoradores querendo se pocar a corrente um do outro. Aí eu perguntei, eles queriam correr? O pastor disse: não, Bento. Eles viam o fogo, viam o azeite fervendo e a espada, mas continuavam adorando. Eu olhava um para o outro, fazia força: solta, deixa, solta eu, que quem vai primeiro sou eu. Quebra essa corrente, que quem vai entrar primeiro sou eu. Eu quero ver o meu Jesus cara a cara, deixa que eu vou entrar. Eles não desistiam, jogavam de dois em dois. Quando eles caíam no fogo, o fogo fazia barulho. Os romanos cantavam adoração aos deuses de Roma. Aí não deu 10 a 15 minutos, silêncio total na praça. Uma agulha no chão, ouvi o barulho. Eu perguntei: o que é que houve, pastor? Ele disse: Bento, os crentes que eram jogados, amarrados dentro do azeite inflamado, começavam a pular de dentro do tacho adorando a Jesus, sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Quando os romanos viam, fechavam a boca. E agora os crentes que estavam amarrados começavam a adorar, cantar e dizer: Jesus está vivo, meu mestre está vivo, o rabino da Galileia está vivo, ele ainda vive, ele ainda vive. Eles não desistiam. Adoradores do meio-dia. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz que o dono da vinha sai a 1ª hora, 5 horas da tarde. Pode olhar que os 4 primeiros horários era comum o dono da vinha sair com um contrato na mão. Pode olhar que ele ia com o contrato. O maior preço foi o que ele mesmo pagou por seu filho. Mas 5 horas da tarde, nenhum empreendedor contratava ninguém. Porque eles só iam para a praça para o resumo final. Porque contratar uma pessoa faltando 1 hora, o encargo era o mesmo de quem começou. Veja que esse grupo é o único que é questionado, o da última hora. Quando ele chega na praça, ele pergunta: por que vocês ainda estão aqui, desocupados 5 horas da tarde? Sabe o que é que aquele grupo diz? Ninguém acreditou em nós. Nós não temos merecimentos para trabalhar na vinha de ninguém. Olha a coragem do dono da vinha. Ele diz: vão vocês também para a minha vinha, e eu darei a vocês o que for justo. A igreja gentia, um povo que não era chamado povo. Já viu um trabalhador da última hora já hoje? Já viu um adorador da última hora já hoje? Dá uma olhadinha para a tua direita. Olha para a tua esquerda. Eu não vim aqui contar história. Eu vim pregar num congresso de jovem, de uma nova geração. Eu não vim aqui preocupado em emocionar você. Eu orei.
Ainda essa tarde eu estava de joelho. E Jesus cobrava de mim. Eu vim aqui fazer você entender que o mesmo compromisso de Abel é o nosso hoje. Porque a Bíblia diz que ele não muda. A modernidade é muito boa, mas está acabando com a gente. A gente já não tem tempo de adorar como antes. Uma das maiores preocupações dos sociólogos e psicólogos é que a nova geração, baixa mais o teclado, é que a nova geração não está sabendo administrar as informações. Augusto Cury registra uma colocação de Marco Polo, que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que os imperadores de Roma na época. Uma criança de 9 anos tem mais informações do que os pensadores gregos como Platão e Sócrates. A preocupação é que aqueles homens, sem ter o que a gente tem hoje, eles tinham ideias criativas. Há psicólogos que dizem que a dependência das redes sociais é tão forte que é melhor o pai abster o filho do almoço e do jantar. Ele vai sentir menos falta do que tirar ele das redes sociais. Eu parabenizo a cantora pelo que ela pediu para os irmãos fazer. Viram quantos celulares tem nos nossos cultos? Uma geração passada não tinha isso. Não era o celular que brilhava, era o rosto dos crentes. Quando eu lembro de alguns trabalhadores da última hora, eu choro, pastor. Homens que se dedicaram, jovens, independente de tudo, começavam logo na adolescência, compromisso com Deus. Quando eu me lembro, Charlie Finney, um jovem que predispôs ser cheio do Espírito Santo. Ele vivia tão cheio que quando chegava nas fábricas, começava a pregar, as máquinas paravam, porque o povo deixava o trabalho e eram tomados pelo poder do Espírito Santo. Quando eu me lembro de Spurgeon, o jovem que pregava um sermão e passava 3 dias deitado, sem poder levantar, porque o joelho inchava, o calcanhar inchava por conta da gota úrica, e ele não parava. Assim que desinchava, voltava para o púlpito de novo. O que fazia esses jovens não pararem? Quando eu me lembro de D.L. Moody, o jovem pobre, consertava sapato para ajudar nas despesas da casa. Um certo dia ele ouviu a mensagem: quem quer ser um adorador e um pregador de alma, salvo engano de Spurgeon. E ele disse: eu vou para frente. E foi para frente. E disse: Senhor, todos os dias eu vou ganhar uma alma para o Senhor. Um jovem trabalhava consertando sapato, e todos os dias ele ganhava uma alma para Jesus. No final da semana, pegava cada um e levava para a escola bíblica. Diz a biografia que em poucos meses a escola bíblica se tornou a maior escola da cidade. Chegou um dia que ele não orou por ninguém e ele não se conformou. Ele vai para a rua, senta no meio-fio e começa a chorar, porque não ganhou uma alma para Jesus. Aí a polícia vem com 4 soldados, encontra ele e filho, o que é que você está chorando? Eu prometi ao meu Senhor que todos os dias ganhar uma alma para ele, e hoje ainda não orei. Em lágrimas. O soldado deu um tapinha nas costas e disse: não precisa chorar, vá para casa, amanhã você ora. Mas ele continuou chorando. A patrulha saiu,
Fez o primeiro quarteirão, o segundo quarteirão. Quando chegou no segundo quarteirão, os soldados começaram a chorar dentro do carro. O que é que está acontecendo? Foi depois que a gente encontrou aquele jovem. Aí os 4 começaram a chorar. Volta lá, volta lá. Quando voltaram, Mudo ainda estava sentado chorando. Eles já desceram do carro gritando: para de chorar, para de chorar. A gente quer aceitar o teu Jesus como Salvador da nossa alma. Década de 40, nossa época. Um grupo de jovens seminaristas norte-americanos saíram dos Estados Unidos para a Inglaterra para uma visita de seminário. Chegaram na casa de John Wesley, o homem que sacudiu a Inglaterra pelo poder de Deus. O Cicerone começou a guiar aqueles estudantes jovens e entrou na casa de John Wesley. Aí o Cicerone dizia: aqui era a sala da casa, aqui era o quarto onde ele dormia, aqui era a escrivania onde ele fazia os seus sermãos. Aí foram na cadeira que John Wesley orava. Quando chegaram lá, aí disseram: essa aqui era a cadeira que ele orava. Olha a marca de joelho dele no chão. Terminou, saíram. Cada um foi visitando coisa. No final do dia, o grupo se reuniu para pegar o ônibus para voltar para casa. Quando fez a contagem de reconhecimento, faltava um jovem. Falta um. Vamos procurar. Aí o Cicerone saiu procurando com um grupo de jovens por aquele jovem que ninguém achava. Aí lembraram da casa de John Wesley e entraram na casa de John Wesley. Foram na escrivania, tinha ninguém. Foram no quarto, não tinha ninguém. Quando chegaram na cadeirinha que John Wesley orava, tinha um jovem lá em lágrimas e em grito, chorando e adorando e dizendo: Deus, tu usou John Wesley para sacudir esta geração. Senhor, eu estou aqui disposto. Usa-me e faz de novo. Faz de novo, Deus. Enquanto ele orava, aí o mestre chegou no ombro dele e disse: Billy Graham, meu filho, levante. O nosso ônibus está indo embora. Quem é Billy Graham? Quem foi Billy Graham? Um dos maiores ganhadores de alma da nossa época. O homem que, segundo a história, recusou um convite para ser candidato do Partido Republicano dos Estados Unidos, ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Não entenderam e perguntaram a ele: pastor Billy Graham, por que o senhor não quer? Ele disse: porque ser presidente dos Estados Unidos não está à altura de ser um adorador de Deus, não está à altura de pregar o evangelho de Deus. Você pode bater no peito no século 21 e dizer: Senhor, diga comigo, Senhor. Agora diga voluntário, bata no peito e diga a você mesmo: mas está fraco. Eu estou aqui. Faz de novo. Chegou o século 21. O século da pós-modernidade. O século da facilidade. Eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade. O culto já começava quando a gente saía de casa. As lágrimas já saíam correndo. Não tinha pregador famoso nem cantor famoso. Não precisava de ninguém depositar cachê para ninguém. A palavra valia, o caráter era o que valia. Não tinha ninguém com disco de ouro gravado. E queira Deus que todos tenham. Mas a adoração era tão forte, gente, que no hino da harpa Jesus começava a batizar com o Espírito Santo. No hino da harpa via dizendo: olha, Jesus está batizando ali, ó. Olha o fogo caindo ali, ó.
Os nossos congressos terminavam debaixo de tanta glória. Porque, como foi dito aqui, a gente não esperava de cantor nem de pregador. Os nossos cultos, os nossos adolescentes sapateavam, as nossas crianças embolavam nas nossas igrejas, os nossos jovens ninguém sustentava. Quantas noites terminava o culto e eles não podiam ficar de pé, o mistério, o fogo caindo. O pastor dizia: Bento, o que é que a gente faz? Pastor, sei não, apaga a luz da igreja para ver se eles param. Apagava a luz, aí era que o fogo pegava. O que é que a gente faz? Bota no carro de mão, leva nas costas. Era a gente andando com os carros de mão, cheio de crente falando em língua nas costas, e os não crentes correndo atrás. Eu quero ser crente, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Hoje é feio, hoje escandaliza. Há cerca de 2 meses atrás, estão querendo sugar, o sistema está querendo nos apagar. Há 2 meses atrás eu recebi uma ligação dos Estados Unidos da América. Era uma agência de muito rica de cantor e pregador. Pastor Genival, queremos contratar o senhor para cuidar da sua agenda. A América precisa conhecer o senhor, o mundo. O senhor vai ficar rico, mas a gente vai controlar a sua agenda. O senhor já veio à América? Eu disse: eu sempre estou aí pregando. Aí houve silêncio. Aí ele perguntou: o senhor já veio aqui? Eu digo: vou, todo mês. Quem é a sua agência? Eu digo: é maior do que a sua. Quem é o seu agenciador? Eu digo: o nome dele é Jesus de Nazaré. Conhece? Não se venda. Não se venda. Diga para quem está ao seu lado: eu não vou me vender. Diga: dê o que der, eu vou continuar pregando a mensagem genuína. Eu não vou me vender. Vieram tentar me calar. Um grupo de catedrático disse: Bento, tu tem anel no dedo, mas tu não pode pregar mais como pregava. Mas o que é que houve, mestre? Tu chora demais, Bento. E as nossas igrejas já não é como antes. Os lenços já não existem mais. E a universidade, Bento, ora lá que todos fossem. Mas esse é o testemunho. As nossas igrejas estão cheias de universitários e doutores. Oxalá que todos fossem. Eles não entendem, Bento, e é anti-higiênico, tu está chorando e enxugando o rosto com lenço. Outra coisa, Bento, negativa: para de falar línguas estranhas no microfone. Eles não entendem, Bento, isso era no passado para uma geração de ignorantes. Hoje você tem que manter a ética, devagarinho, começa frio, termina gelado. É assim que funciona hoje. Só assim tu vai crescer. Ah, mestre, se eu for crescer assim não vai dar não. Você não vai mudar não, por quê? Eu sou assembleano, eu nasci no meio do fogo, eu vou subir no meio do fogo. Cadê a geração do século 21 que não vai deixar a chama apagar? Cadê a geração de adoradores que vai comigo? Deixa eu ouvir o barulho da Assembleia de Deus. Deixa eu ouvir. Ei, ei.
Reira sambrego de proxal. E Deus, reira saia de lá sacatai. I'm pro play kaita vacilo. Eu estou te dando uma geração poderosa. Eu estou te dando uma geração que vai sacudir esta cidade de lado a lado. Hoje eu estou renovando vidas e chamando para mim. Para que saiba que eu estou contigo, eu estou renovando esta geração. A minha glória está sendo derramada agora, diz o Senhor. Essa é a Assembleia de Deus. Essa é a Assembleia de Deus. Deixa eu ouvir, adorador. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Fica de pé, por favor. Ei, Gaias. O meu corpo está fervendo aqui. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Quem não tem da glória, dá aleluia. Quem não é batizado, recebe agora variedade de língua. Em nome de Jesus, recebe batismo com o Espírito Santo agora. Aonde você está, abre a tua boca e começa a falar novas línguas. Recebe agora. Arrebatamento. Arrebatamento daqui a pouco. Se você pode. Se você pode, vira para esse crente que está ao teu lado. Se for do mesmo sexo, como eu estou aqui com meu amigo pastor Cristóvão. Olha assim para ele, olha para mim não, olha para ele, olha para ela. E diga para ele, a hora está chegando. Mas diga para ele, a hora está chegando. Diga hoje, falta menos de uma hora. Então a qualquer momento a trombeta vai tocar. E se ela toca hoje, eu quero subir com você, adorando, adorando. Diga para ele, diga para ela, se a trombeta não toca hoje, eu quero deixar um encontro agendado com você. Diga onde? Diga, lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Ali tem uma cidade de ouro puro. No meio dela tem uma praça. No meio da praça, a árvore da vida. E o rio de cristal banha aquela praça. Diga, vai ser lá. Vai ser lá. Diga a ele, se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai feder aqui. O negócio vai apertar. Mas eu vou continuar adorando. Eu vou estar lá. Pergunta a ele, está fechado? Abraça ele, diga, fechado. Eu te vejo lá, fechado.
Adoradores, adoradores, é uma questão de escolha. Adoradores, é uma questão de escolha. Deixa eu ouvir o barulho do adorador. Deixa eu ouvir o barulho dos adoradores. Deixa eu ouvir. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem recebe agora. Agora. Eu ministro a unção que está sobre mim para esta juventude, para a galeria. Agora! Adora, adorador.